Isso é continuidade, Valeu. Até que juventude. Obrigado, meu amigo Zé. E o meu amigo Zé? Olha. Professora, Eu tenho uma lâmpada. é pra trazer esse livro, Não, né? vai ser sexta. Vai. Daí foi de sexta-feira. Amém. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Vocês são hoje agitadinhos, né? A professora chegou lá em cima da aula. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe também com quem está entrando e vai acompanhar conosco aí da live. Aleluia. Vamos nos colocar em pé para a gente buscar o Senhor neste momento, consagrar este culto, consagrar este momento em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos por mais um dia de vida, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado por nós. Nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque te reconhecemos todos os dias em nossas vidas. Te reconhecemos, Senhor Jesus, pela manhã, quando nós podemos abrir os nossos olhos, enxergar tudo à nossa volta, quando nós podemos nos levantar, Senhor Jesus, e temos a disposição de realizar tudo aquilo que temos que fazer durante o dia, quando nós podemos respirar sem ajuda de nenhum aparelho. Isso tudo é manifestação da tua graça, do teu amor, do teu cuidado para conosco, Pai. E principalmente, Senhor Jesus, por saber que o Senhor, como nosso Deus e Pai, nos atraiu nesta manhã, Senhor, para estarmos juntos te adorando, para estarmos como igreja do Senhor, cumprindo aquilo qual o Senhor deixou designado para a tua igreja, de continuarmos a te adorar, a te buscar, a te cultuar, até o dia que nós estaremos diante de ti, lá, Senhor, oh, aleluia, lá nos céus, reino celestial, onde todos nós estaremos na tua presença glorificando o teu santo nome, Pai. Por isso apresentamos as nossas vidas nesta manhã. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, que nós possamos ser edificados, renovados nesta manhã, e que em contrapartida, Pai, nós possamos te entregar o mais perfeito louvor. Nós possamos ter a consciência diante de quem estamos, como estamos e para que estamos. E assim, Senhor, já venho te pedir que o Senhor venha direcionando todo o culto, Senhor, porque é para ti. Abençoa as nossas vidas, recebe a nossa adoração, que o teu nome seja glorificado, Pai. Te pedimos também aqueles que estão ao nosso redor, ao redor desta igreja, que a tua palavra, a tua graça, o teu amor nos alcance, Pai. No mais, consagramos a ti e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou tirar aqui. Quem puder ficar de pé, porque nós estamos no momento de adoração. Então nós fazemos o melhor para Deus, entregamos o melhor para Deus. Mas se você tem alguma debilidade, né, como a gente já falou, tem pessoas que com certeza adorariam poder ficar de pé diante do Senhor para poder adorar, mas infelizmente a debilidade no momento não permite, mas ainda assim adora o Senhor. Amém? Nós vamos declarar hoje uns louvores, talvez mais antigos, mas assim, são louvores clássicos de adoração ao Senhor, porque faz parte do que a gente vai falar hoje sobre o culto. Começamos hoje uma série de ministrações falando para a gente compreender o que é culto, né? Ontem eu conversei um pouco com o seu Romero e aí eu fiquei falando algumas coisas para ele. Ele falou, é mesmo, pastor? Eu falei, é. Então a partir de hoje o Senhor vai nos instruir para melhor o cultuar. Nada melhor então do que a gente iniciar com esses louvores. Amém? Vamos iniciar declarando ao único. Ele é o único digno de ser adorado. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos um louvor.
força e o poder, só tu, Senhor, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos um louvor. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, aleluias. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declara: eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, aleluias, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Senhor, que nos ajuda contra o inimigo. Só diante de Ti, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Aleluias. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Pai querido, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, aleluias, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Só diante dele, por isso diante dele nos prostramos.
esse para ele, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. É maravilhoso esse Deus. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos atraiu para os braços dEle. Querido, se eu e você estamos vivos, isso é misericórdia de Deus. Isso, eu passei perfume, a Belinha está bem de cima de mim. É perfume de maracujá. Isso é perfume de Deus, isso é propósito de Deus. Então precisamos ter esse desejo no nosso coração de querer o nome do Senhor engrandecer. Hoje, através desse estudo que nós vamos fazer, nós vamos estar entendendo um pouquinho mais sobre isso, compreendendo um pouco mais sobre isso. A gente vê muito ritualismo quando se chega na presença do Senhor. Até porque muitos não querem se sujeitar. É lógico, a gente sabe que tem igrejas que não tem, mas louvado seja Deus que o Senhor nos possibilitou e nós temos aqui na igreja. Mas muitos não querem aprender, muitos não querem, entre aspas, organizar o seu tempo ou pensar, gastar o seu tempo para estar na casa do Senhor aprendendo mais da sua palavra e da sua verdade. Mas quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. E é isso que nós vamos hoje, através dessa sequência de estudos. Olha que lindo, gente, sol e chuva, hein? Arco-íris vai sair. Arco-íris é o símbolo do quê? Quem sabe? Ah, glória! Ainda bem que todo mundo aqui tem o entendimento, nome de mulher de Deus, porque tem outros que falam que é outro símbolo, né? Mas o símbolo, o arco-íris é o símbolo, é a marca da aliança de Deus com a humanidade, toda a humanidade. Não é para um, para outro, é com toda a humanidade. Ele fez isso daí para deixar marcado. Vê como as pessoas querem tirar as coisas que é de Deus e se apropriar, né? E olha que aliança, que marco lindo. Toda vez, e talvez vocês não saibam disso, né? Mas você sabe que é um marco, mas toda vez que acontece o quê? O arco-íris é o sinal. Sim, é um sol, mas acontece o quê? Quando que sai o arco-íris? Não é só quando chove. Por que isso? Porque logo após o dilúvio, quando as águas, né, secaram e surgiu, raiou o sol, Deus estabelece aquela aliança, dizendo que nunca mais o mundo terminaria em água. Então, por isso, quando se aproxima, né, tá o sol e vem aquela chuvinha, é como se Deus falasse, ó, lembre-se que eu ainda continuo cuidando de vocês. Deus é lindo, queridos, e é muito bom a gente aprender com Ele. Vamos ministrar só mais um louvor, mas você pode estar sentado. Eu só te convido a meditar também mais um louvor nessa linha de adoração mais clássica, vamos dizer assim, e que você medite no que você estiver cantando e faça desse louvor uma oração a Deus. O que é uma oração? É quando nós fazemos o quê? O que é oração? Quando nós falamos com Deus, conversamos a Deus. Então, pastora, um louvor, eu cantando, pode ser uma oração? Sim. E essa é a ideia, queridos. Por isso que a gente tem que tomar muita atenção, prestar atenção naquilo que a gente canta, né? Porque literalmente está consagrando aquilo ao Senhor, né? E infelizmente muitas pessoas não estão tendo esse cuidado. Mas louvado seja Deus, porque hoje nós estamos aqui para entoar esse cântico, essa oração cantada diante do Senhor. Amém? Em espírito e em verdade te adoramos.
te adoramos em espírito e em verdade. Sonda-nos, Senhor, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Nessa manhã te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Curva tua cabeça, fale com o Senhor neste momento. Declara essa verdade que você acabou de cantar. Declara isso para Ele. Fala: Senhor, eu tenho prazer em Ti. Eu tenho prazer de te entoar louvor. Eu tenho prazer de estar diante da Tua presença, de poder falar contigo. Eu tenho prazer, Senhor, de saber que quando eu falo contigo, o Senhor me ouve, o Senhor me recebe. Eu tenho prazer, Senhor Jesus, de deixar em segundo plano todas as demais coisas para poder chegar diante de Ti, chegar diante da Tua presença. Senhor, eu tenho prazer de poder derramar o meu coração diante de Ti. Eu tenho prazer, Senhor, de me desprender do meu eu, de timidez, de vergonha, de orgulho, e me render aos Teus pés e poder realmente te entoar louvores. Pai, nessa manhã nós nos apresentamos, continuamos clamando a Ti como congregação, como igreja, Senhor Jesus, te pedindo: faz de nós verdadeiros adoradores, para que nós possamos te adorar em espírito e verdade, não de fachada, não de ritualismo, não de religiosidade, mas com compreensão, com entendimento e com verdade, com entrega. E assim, Senhor, o Senhor nos use para louvor da Tua glória. Levanta, Pai, nesta localidade um exército de adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E te pedimos, Pai, comece em nós. Lapida-nos, transforma-nos, Senhor, disciplina-nos, cuida de nós, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente te entoar louvores, não como ontem nós falamos também sobre isso, não da boca para fora, pois a Tua palavra declara: eles me confessam com os lábios, mas o coração está distante. Mas nós possamos, Pai, te confessar com os lábios, com a mente, com o coração e com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Fico feliz por vocês estarem conosco nesta manhã,
buscando ao Senhor. Não sei o horário que vocês acordaram. Vocês dizem, pastora Lena querida, que honra, a senhora está aqui conosco, pastora Lena. Deus abençoe, viu, pastora? Pastor Rossini ontem na reunião falou do propósito, a gente tem um grande encontro, congresso com as pastoras aqui, vai ser bênção, viu? Em nome de Jesus, aleluia. Então, queridos, e agora, nessa manhã, nós iniciamos a nossa série de estudos falando sobre o culto, amém? Nós fazemos um diferencial na parte da manhã, porque à noite a gente não tem esse, entre aspas, compromisso também com a rede social, né, que a gente está gravando. Então, por isso a gente tenta fazer mais sucinto, a gente tem o nosso momento de oração, o momento de louvor e a palavra, porque assim qualquer coisa a gente interrompe lá e a gente pode continuar, tá certo? E à noite a gente tem realmente um momento do compartilhar dos irmãos, momento de louvor, enfim, tá certo? Até porque a gente tem um tempo estipulado, então a gente precisa programar dessa forma, tá? Conforme for, se assim o Senhor nos permitir, e ali também der, a gente ainda tem algum momento de compartilhar, tá? Então você já fica aí pensando na sua mente, se o Senhor der oportunidade para isso, lembrando que até hoje a gente vai estar aprendendo mais ainda sobre isso, sobre o culto, os momentos de culto e tantas coisas que a gente vai aprender. A gente também vai entender que este momento que a gente tem aqui de compartilhar, o momento de oportunidade, é o momento da gente glorificar a Deus, é o momento da gente agradecer a Deus, é o momento da gente trazer edificação para a vida dos nossos irmãos através do nosso testemunho, através de uma meditação, através de um louvor, amém? Então eu convido vocês para ficar em pé, vamos orar, entregando esse momento da palavra diante do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, por esta manhã estarmos aqui reunidos, Pai. Mas mediante o teu direcionar, Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora para aprender contigo, para sermos renovados, edificados mediante a tua palavra, Senhor. Aquela que desde os primórdios, Senhor, sempre zelou para que ela pudesse chegar diante do teu povo de uma forma clara, limpa, Pai, audível, e assim eles pudessem colocar em prática para serem abençoados. Por isso eu coloco diante de ti esse primeiro culto nessa série de mensagens, de ministrações sobre o culto, Pai. E eu sei que o Senhor é o maior interessado. Então te pedimos, Pai, cuida de cada um que aqui está, cuida daqueles que estarão recebendo ou estão recebendo através da rede social, e que nós possamos, Pai, aprender e colocar em prática, para assim podermos te adorar, te cultuar, te glorificar mais e melhor. Pai, te pedimos também, repreenda tudo que não provém de ti, tudo aquilo que impede o conhecer ou o guardar a tua palavra, mas que todos nós, nesta manhã, recebamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Essa é muito lindo, como eu sempre falo com vocês, a maneira que o Senhor age e trata conosco. Mas nós precisamos realmente ter a convicção de que Deus está falando conosco, e a palavra do Senhor declara que a palavra de Deus, o que? Não volta vazia. O que Ele fala, Ele se incumbe de cumprir. A palavra do Senhor lá no livro de Números, nós lemos isso na sexta-feira, no discipulado continuado, diz assim: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falando eu deixarei de cumprir? Não. E Deus, Ele é um Deus, querido, tão maravilhoso, que Ele nos conhece por dentro e por fora. Né? A gente já falou, e também fazendo psicologia ou psicanálise, a gente tem muito assim de olhar para a pessoa e mediante a reação da pessoa a gente vai se pressupondo, né? Ai, a pessoa hoje está triste, a pessoa está alegre, a pessoa está brava, a pessoa está assim, tá assim. Mas só verdadeiramente quem nos conhece no mais profundo é Deus. Então Ele sabe o que nós precisamos ouvir, escutar, aprender em cada momento da nossa vida.
O Senhor, Ele tem falado conosco, eu trago sempre isso, porque são momentos, é como se fosse o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, na palavra dispensações. Então, são momentos que naquele determinado momento, Deus está agindo de alguma forma conosco. Existe sim um agir particular, individual, mas como Deus é o Deus soberano que sabe de tudo e conhece tudo, além deles nos conhecer particularmente, Ele nos conhece como corpo, como igreja do Senhor. E mais especificamente hoje, nós como Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Seadra dos Corais, ou melhor, ainda somos congregação, certo? Uma igreja pequena, o qual Ele está nos dando subsídios para a gente ter fundamentação, para que a gente possa o quê? Crescer. E aí a gente não vai ter desculpa de fazer como muitas vezes aluno é perito em fazer isso com o professor. Mas eu não sabia. Professor cobra o trabalho, mas eu não sabia disso. E aí a gente não vai ter desculpa. Amém? Então, a gente inicia agora, eu te convido a abrir a palavra do Senhor, você já conhece, mas para a gente dar a introdução. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quando vocês vão abrindo aqui, vou dar uma olhadinha mais de perto ali e vou acender a luz para ficar mais claro o pessoal da live, que hoje eu não coloquei ali para fora, tá um pouquinho escuro. Deixa eu aumentar aqui. Bem delicado. Pastora Alane. Pastora Helena, Deus abençoe, viu? Ai, amém. Obrigada. Simbora, acendi, ó, já ficou um pouquinho mais claro, né? Desculpa. Oséias capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Eu creio que pela fé, no tempo de Deus, vou falar muito em breve, vou falar no tempo de Deus, a gente vai estar com esse galpão aqui já transformado, né, irmã Márcia? Mais ventilado para eu, Márcia, não sentir calor, mais alto, em nome de Jesus. Peço que vocês possam estar orando por isso. Todo mundo achou? Vou esperar vocês acharem. Oséias capítulo 4, achou, Paulinho? Olha, o Paulinho tá craque na palavra. Tá calor, né, irmã Márcia? Imagina que ainda nem chegamos no verão puro, hein? Por isso a gente tem que orar, falar, Jesus, que a gente consiga subir esse galpão antes do verãozão mesmo. Olha lá, diz assim. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Nós já oramos pedindo o direcionar do Senhor para essa palavra, para essa mensagem. E a gente inicia com esse versículo conhecido de vocês, para a gente entender o porquê que os nossos próximos domingos, provavelmente acho que são os 3, nossos próximos domingos, esse e mais 2 ou 3, nós vamos estar falando sobre o culto. Porque existe muitas pessoas que, louvado seja Deus por isso, que chegam na casa do Senhor, e como eu falei lá no início, introduzindo, mas não tiveram, ou porque não tinham oportunidade, ou porque não colocaram como prioridade o aprender, o estudo, o discipulado. Por isso que nós temos aqui na igreja o discipulado continuado, não é só para novo convertido. E eu falo isso também porque existem pessoas que estão há muito tempo na igreja e também procedem da mesma forma. Sabe por quê? Porque viram os outros fazer. Tem um negócio que a gente fez, eu acho que no primeiro semestre da faculdade, que a professora mostrou algo muito interessante para nós. Inclusive está no YouTube, depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. Aí vamos falar algumas cenas, tá? Vou falar só de 2 exemplos. Mostrava um consultório, né? E nesse consultório estava todo mundo sentado, esperando para ser atendido. Só que daí, quando tocava uma campainha, todo mundo que estava sentado ficava em pé. Imagine que você é uma dessas pessoas que estava lá no consultório, tá certo? Esperando para ser atendido. Então, quando tocava a campainha,
todo mundo ficava em pé e parado. Dava um tempinho e sentava. E aí você lá sentado, imagine você lá sentado sem saber disso. E aí toda vez que tocava a campainha, o que acontecia? Todo mundo se colocava em pé. No início, com certeza, provavelmente a gente ia ficar assim, ó, como no vídeo mostra ela, tipo, ué. Mas, com o passar do tempo, quando tocava a campainha e todo mundo ficava de pé, o que vocês acham que aquela moça fez? Ficou de pé. Começou a ficar de pé, porque senão ia parecer que ela estava o quê? Errada. Ixi, tá todo mundo ficando em pé, então eu não sei porquê, mas eu vou ficar também. Outro muito interessante, estou abreviando, né? Porque pra gente fazer a introdução. Outro muito interessante também era no elevador. Imagina o elevador, entra o quê? Isso, lógico, por que ficava em pé? Porque era justamente pessoas querendo fazer uma pesquisa sobre isso. Então eram pessoas que estavam ensaiadas, programadas lá. E aquela ali não sabia. Então acabava entrando na onda. No elevador a mesma coisa. Então tinha a pessoa no elevador, já tinha algumas lá, entrava outras, tudo. E aí tava todo mundo no elevador, a porta fecha assim, a gente fica assim, né? De frente pro elevador. De repente eles faziam isso, ó. E aí a pessoa ficava estranhando, tal. E fazia o quê? Adivinha? Passou mais um tempinho, o pessoal virava pro outro lado. Ela ficava toda errada e fazia o quê? Virava pro lado que todo mundo estava virando. Isso quer dizer o quê? O que eu estou dizendo para vocês. Tem muitas pessoas que reproduzem o que os outros fazem. E o pior ainda é quando ela começa a reproduzir sem saber porquê, reproduz algo errado e ainda passa para os outros como se fosse certo e com uma condenação. Tem que ser assim. Agora, se você perguntar para ela, mas por que tem que ser assim? Ah, não sei não, todo mundo faz, então tem que ser. Vocês acham que aquilo que todo mundo faz é o que tem que ser? Fala a verdade. Se a gente parar para analisar no mundo que a gente está, tem muita gente que faz, a grande maioria faz muita coisa, que mediante a verdade de Deus é para a gente fazer? Não é. Então, nós precisamos ser, é isso que a palavra do Senhor vai falar também, vou deixar para ler esse versículo no final, mas nós precisamos aprender a usar aquilo que o Senhor nos deu, a nossa massa cinzenta. Não para sermos crentes cri-cri, como que eu posso dizer? Crítico demais, não é isso, mas para a gente aprender, para poder servir ao Senhor melhor. Amém? Então, esse texto nos dá essa introdução. Nós não queremos ser destruídos. O Senhor não quer que a gente seja destruído. Pelo contrário, Ele quer que a gente cresça, que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então Ele está nos possibilitando esse tempo de amadurecimento e de crescimento. Para a gente começar a falar sobre culto, o que vocês acham que é importante então a gente iniciar falando? Se eu estou falando sobre culto, é saber o que é culto. Muita gente fala assim, eu vou pro culto, mas nem sabe o que é. E isso vai ser legal, e eu creio e espero, não somente para a igreja, não somente para as coisas de Deus, mas que Deus, a partir desse direcionar que Ele está fazendo conosco, Ele faça com você isso. Um despertar para você começar a analisar as coisas que estão à tua volta e a gente não ser máquina. E a gente não reproduzir por reproduzir, mas a gente começar a pensar o porquê das coisas. Amém? Então diz assim, ó, culto, presta atenção, culto é uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. Amém? Deu para entender? Olha, é uma homenagem prestada, tá? Imagine quando a gente faz aquela honra ao médico, uma homenagem, o que é isso? É um reconhecimento. Homenagem é um reconhecer, certo? Prestado ao que é considerado. Por que fala ao que é considerado? Que para aquela pessoa ele considera aquilo sagrado ou divino. Mas essa definição, vamos parar para analisar. Essa definição mostra que tudo aquilo que alguém faz uma homenagem ou considera sagrado ou divino é de fato sagrado ou divino? Não necessariamente. Mas deixa de ser culto?
Não, ele está cultuando aquilo que ele acha que é sagrado e divino, tá certo? Isso é importante. A gente não vai fazer vocês cabecinha de, como chama o pessoal fala daquilo lá? Noze, né? Cabecinha de noze, porque a noze parece um cérebro, né? Não é cabecinha de nós, não. Vamos pensar assim. Nós podemos fazer a verdade, tá certo? E aí, ó, a maneira através da qual uma divindade é adorada. Uma divindade é adorada. Ele está falando uma, ele não está falando a única, tá certo? Isso aqui é um significado geral da palavra, tá? Culto. Deu para entender até aí? Continuando. É uma prática religiosa das igrejas, ó, entrou a gente aqui, ó, protestantes. É uma prática religiosa. Então, por isso que muitas vezes o crente fala para onde? Eu vou pro culto, mas o crente não pode se, o crente que eu falo, o seguidor de Cristo, o evangelho, tá? Ele precisa ter esse entendimento que existe outras pessoas que também de alguma forma creem que estão cultuando a sua divindade, aquilo que eles creem que é uma divindade. Se está certo ou errado, nós vamos entrar no mérito, mas está indo passo a passo para a gente compreender, tá certo? Outra coisa, na liturgia, o que é a liturgia? Que nem aqui hoje nós, e até falei por causa da internet. A gente tem como se fosse uma programação, para que a coisa não fique solta. Porque muitas pessoas pensam assim, e isso também é errado. As coisas do Senhor, Ele sempre falou que tem que ser com ordem e decência, com o melhor. Então muitas pessoas falam assim, não, a gente vai para a presença do Senhor e aí a gente vê o que vai acontecer. De repente um irmão vem, o outro canta e a gente vai vendo. Não, precisa ter uma coisa litúrgica, ou seja, algo que a gente vai fazer como se fosse o melhor, como se fosse uma ordem coerente. É lógico que como nós estamos cultuando, estamos fazendo isso diante do nosso Deus, quem manda é Ele. E nós fazemos essa liturgia, mais ou menos, ou na verdade sim, baseada naquilo que Ele próprio tem nos ensinado. Porque senão a gente faria o que queria. Entende o que eu quero dizer? Como passar aqui, a gente vai compreender melhor isso, tá bom? Então, a liturgia é uma demonstração religiosa feita exteriormente, ou seja, uma sequência, um cronograma a ser seguido. E a última coisa, sinônimo de culto, homenagem, adoração e veneração. Então, quando você fala assim, ó, eu estou indo pro culto, qual é o teu pensamento baseado aqui no significado? Eu estou indo reconhecer, adorar, venerar, certo? Aquilo que eu sei que é o meu Deus, tá bom? Ó, Paulinho tá ligado e tá aprendendo. Muito bom, Paulinho. Até aí tá tudo beleza, né? Agora é importante a gente entender uma coisa. Vocês perceberam que quando a gente falou dessa definição, e a gente parar para analisar, principalmente os mais velhos, tem mais um pouco de experiência, tudo, existe só um tipo de culto? Baseado no que a gente falou? Não, a gente acabou de falar, né? Existem pessoas que cultuam ou que fazem oferendas para elas, aquilo é uma forma de culto, tá certo? Que elas fazem diferente do que nós estamos fazendo aqui hoje, certo? Vamos entender por que isso? Então, olha, tudo começou do seguinte: Deus criou todas as coisas, não criou? Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem e tudo que existiu, quem conhece lá a história, né, de Adão e Eva, a gente tem estudado também sobre isso. Você que está nos acompanhando, quiser saber um pouquinho mais, pode nos procurar lá para a gente estar passando isso também para vocês. Então a gente sabe que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e quando Deus criou Adão e Eva, e vamos colocar assim Adão para você entender melhor, para ficar mais fácil para você compreender o que a Bíblia declara, Deus ficava distante de Adão, era assim? Não. Como que era? Eles tinham o quê? Convivia entre o jardim do Éden. Ele tinha o que com um homem? Um relacionamento. Era ou não era? Apesar dele ser Deus, ele tinha relacionamento. Ele falava com o homem falava com ele. Olha que coisa tremenda.
Ele ouvia o homem ouvia Deus e era uma perfeita harmonia. E a gente pode dizer então que naquele momento que havia essa troca e essa busca, e o homem reconhecendo que ele era o seu Deus, o seu Criador, tá certo? Pode-se dizer ali que poderia ser até um momento de culto, um momento que ele estava ali diante do seu Deus. Mas sabemos também que aconteceu o quê? Que houve a queda, houve o pecado, houve a desobediência. E por causa da desobediência, vou ter que mencionar, você já sabe, mas para quem está nos acompanhando, Deus só deu uma única ordenança importante naquele momento, que era: vocês podem comer de todo fruto de qualquer árvore que tenha no jardim. E olha que o jardim era maravilhoso, queridos, imaginem. O homem poder passar perto do leão, dos bichos lá e não fazer mal nenhum. Já pensou, Paulinho, que coisa linda, a gente andando tudo à vontade. Eita, Jesus. À vontade. Mas é vontade, eu adoro ficar à vontade dentro de casa, né? Imagine que coisa boa. Só que ele só deu uma ordem, irmã Michele, que era: da árvore do conhecimento do bem e do mal, só dessa vocês não comem. Porque do dia que vocês comerem, certamente o quê? Vocês vão morrer. Deus fez isso para quê? Dando um alerta, por amor a eles. Mas o homem fez a escolha e houve uma desobediência. O que ele fez? Ele comeu daquele fruto que Deus falou para não fazer. E quando assim aconteceu, houve o quê? A morte. E o que representava essa morte? Houve uma separação entre Deus e o homem. Mas, mesmo com essa separação, Deus deixou de ser o criador das criaturas que vieram dali para frente? Não. Então, como ele não deixou de ser o criador da criatura que ele fazia, que ele continuava permitindo que vinha ao mundo, de alguma forma havia um elo porque o próprio Criador fazia, só que não tinha como eles terem acesso. E este homem que é criado por um Deus, ele tem um desejo, que a gente chama de lei natural, ou religião natural. Ele tem um desejo natural de fazer o quê? De adorar, de amar, de glorificar o seu Criador. O problema é que por causa do pecado, houve a morte. Então houve como se fosse uma desorganização na mente do homem. E ele não tem por ele si próprio, ele não tem o entendimento de como e o que fazer e como fazer para buscar e adorar esse Deus. Por isso que a gente vê pessoas que adoram chuva. Por isso que a gente vê pessoas que adoram o mar, muito embora a gente ama o mar, né? Por isso que a gente vê pessoas que fazem tanta coisa. Tem gente que venera uma foto. Isso é uma maneira que de alguma forma ele está sendo levado àquilo. Mas, como eu falei, a gente não dá para falar se é certo ou errado, mas a gente está para aprender com tudo isso. Se o homem fizer, e a forma que ele fizer de culto, qualquer coisa que ele fizer, se ele queimar alguma coisa, se ele ficar pulando, se chacoalhando, se ele ficar 300 horas em transe, para ver se acontece alguma coisa, ele vai conseguir de novo essa ligação com Deus? Não. Como que poderia acontecer essa ligação com Deus? Somente se o próprio Deus permitisse isso. Porque o elo foi quebrado. Só o próprio Deus poderia atrair novamente o homem para junto dele. E assim ele poder estar cultuando aquilo que era o Deus verdadeiro e criador. E aí acontece o quê? Deus começa desde lá dos primórdios, querido. Por isso que o culto, quando a gente fala do culto, não se resume a isso aqui agora. Mas o culto vem desde lá. Desde o momento que havia o relacionamento, quando foi rompido, e o próprio Deus estabeleceu para que eles começassem a buscar o Senhor novamente. E não vai muito longe não, vocês sabem, a gente sabe a história do próprio Abraão.
Deus faz o quê? Deus chama Abraão. Abraão estava no meio de um povo, vamos dizer, crente, de um povo que adorava somente a Deus. Estava ou não estava? Não. Não, tem a mistura. Tinha mistura. E Deus deixou de chamar ele por isso? Não. Quem chamou? Deus. Foi o próprio Deus, porque ele poderia chegar por ele próprio, Abraão poderia chegar lá em Deus? Não. E ele começa a atrair, e ele começa a mostrar como fazer. E aí, para vocês entenderem, porque senão a gente vai até amanhã, para vocês entenderem, começou a ter, como a gente falou, dispensações, momentos que Deus começou a ensinar o próprio homem, o próprio povo, como que poderia ter esse acesso, como que poderia acontecer este culto, para que o homem, por causa da natureza pecaminosa, não desagradasse a Deus, cultuando aquilo que não é digno de ser adorado. Por isso que hoje de manhã nós cantamos qual? Ao único que é digno de receber a honra e... Não foi assim? Ao único. O único que é digno de receber. Nós lemos aqui a introdução explicando o que é culto. Quando a gente explicou o que é culto, segundo a definição, a gente estava falando de um único Deus? Não. Mas aqui a gente está compreendendo que esse único e verdadeiro Deus e Criador, ele começa a meio que padronizar. Eita, pastora, isso mesmo. Meio que padronizar. O homem não poderia por ele próprio dar um jeitinho, ainda mais brasileiro gosta disso, de dar um jeitinho para através dele conseguir ter o elo, o contato e cultuar a Deus. Então vocês acham que se a pessoa fizer por si só, da maneira que ela acha que é o melhor para cultuar a Deus, ela está cultuando a Deus? Não. Somente se for da forma que Deus fala. Vou ler aqui para a gente não se perder aqui. Olha, diz assim: mas Deus, ele criou quem? A sua criatura, o homem, tá? E esse homem criado, ele necessita naturalmente, como eu falei para vocês, mediante essa lei natural, de o quê? De cultuar, de amar, de honrar e servir ao seu Criador. Isso, ó, isso é muito importante. Isso é uma expressão da criatura. Louvor e reverência e adoração para com o Deus, o próprio objetivo com que foi criada e para a qual existe. Todo ser humano, toda pessoa que vem ao mundo, ela já vem com essa verdade. É como se fosse, vê se consegue entender, é como se fosse um chip implantado. Porque o chip, quando a gente coloca no celular, ele já não começa por si só desenrolar, fazer a programação. Como se fosse isso. Ela já vem, toda criatura, ela já vem com isso encruado nela. Esse objetivo dela de adorar, de cultuar, de engrandecer aquele que ela pressupõe que é o Criador. Porque isso é a forma para a qual ela existe. Queridos, não sei se vocês sabem disso. E inclusive na pesquisa, quando eu estava fazendo umas pesquisas falando sobre isso, muitos falam que para que nós existimos, ou o que mais hoje se busca é para ser feliz. A grande maioria das pessoas pensam que a gente vive e o nosso objetivo é ser feliz. Só que isso não é a verdade. A verdade maior da minha existência, da tua existência, ou o fim maior de todas as coisas, sabe qual é? Glorificar a Deus. Abra aí a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quem abrir pode ler alto, por favor, para sair para o pessoal daqui também. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vocês que estão conosco, Deus abençoe. Que essa palavra também te edifique, te renove e te possibilite adorar ainda mais esse Deus. Amém? Alguém conseguiu? Quem vai ler? Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 31. Paulinha, lê. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pronto. Ele deu um exemplo de que quando vocês comem ou bebem ou façam
qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Vamos parar para analisar se realmente a gente faz isso? Não. Tem vezes que a gente não faz mesmo. Tem vezes, né, Márcia, que quando vai comer, eu pego o pessoal aqui, quando vem comer aqui, a gente faz um mutirão, quando vai comer, vocês oraram, eita, mas não, depois ora. Nem para parar naquele momento, para Senhor, obrigado pela comida que o Senhor está me dando. Não é? Então a gente precisa aprender, queridos, a nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Aquele louvor que a gente cantou, acho que na sexta, né, senhor Adolfo? Foi na sexta, foi na quarta. A minha vida é do Mestre, meu coração. Então a gente pensar que tudo o que nos envolve, toda a criação, na verdade, ela vive para a glória de Deus. As pessoas não têm esse entendimento. Então, é como se, na verdade, como a gente pegou na definição, quando a gente reverencia, quando a gente reconhece, quando a gente dá glórias a Deus, a gente está fazendo o quê? Como se tivesse o quê? Cultuando a Deus. Por isso, muito embora a gente vai ver também nas ministrações mais pra frente, em outras ministrações, já detalhar bem gostoso, mas eu vou adiantar um pouquinho. Eu estava conversando com o irmão Romero. Então muitos pensam e falam assim: eita, mas você viu aquele irmão lá, nem dá glória, nem glorifica a Deus. Olhando por aqui, pelo que a gente acabou de aprender, falar, vou tirar aqui para não assustar ninguém, tá? É isso que está glorificando a Deus? Não. O que é o pessoal passou, agora você viu para chamar a atenção, o pessoal passou na rodatura aqui para dentro. Tá vendo? É isso, senhor, não é isso? Mas é isso que glorifica a Deus? Pelo que a gente acabou de ver? O que é glorificar a Deus? Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ou seja, a sua vida tem que ser um louvor a Deus. Isso não impede que quando você está ouvindo uma palavra, Deus fale ao teu coração, a gente tem liberdade e é gostoso. A gente, como igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, Senhor. Mas não quer dizer, e eu infelizmente vou falar algo muito forte, que eu já vi pessoas que davam os louvores, que o irmão que estava na frente se assustava. Mas quando você via a vida da pessoa, glorificava a Deus? Não glorificava a Deus. Então é isso, nós precisamos. Hoje o Senhor está começando a desmistificar coisas e nos ensinar. Quando nós viermos para o culto, a gente está vindo para dar honras ao Senhor, glórias ao Senhor, não gritando, mas reconhecendo: Senhor, eu estou indo para a tua casa porque o Senhor é digno, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor é o meu Deus, eu creio que o Senhor é antes de todas as coisas. E conforme a gente vai estudando mais, aprendendo mais, a gente vai aprender a adorar melhor ao Senhor. E como eu falei, não impede, e eu não estou podando e falando para não fazer, não, eu tenho vontade de glorificar o Senhor, glorifique mesmo, é bom, mas não com o entendimento errado de pensar que quando você grita, falando glória, você está glorificando a Deus. Glorificar a Deus é você viver com toda a tua vida, entregando cada momento da tua vida, até o momento que você está trabalhando. Sabe que como você pode glorificar a Deus quando você está trabalhando? É aquilo que a palavra do Senhor declara: você fazer para o homem como se fosse para Deus. E você vai estar fazendo o melhor. E aí as pessoas vão falar assim: ixi, olha aquele crentinho, capaz dele ficar com raiva, né? Mas olha aquele crentinho, pai, não é que ele faz tudo certo mesmo? Só pode, porque ele é servo do Senhor. Entende? Simbora. Outra palavra. Abre aí para mim, por favor. Em Efésios, capítulo 1, versículo 12. Quem achar, leia, por gentileza. Seu Zé, você pode me fazer um favor, seu Zé? Pode me trazer um copo d'água, por gentileza? Vamos lá. Efésios, ou vocês querem que eu leia? Se vocês quiserem, eu posso ler, mas eu gostaria que vocês participassem também. Só lê alto, porque assim o pessoal da internet também ouve. Quem achar, pode ler, tá? Efésios 1, versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, Aleluia. nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Amém. A fim de sermos,
O fim final é redundante, né? Mas o princípio final, fundamentação final, é sermos para louvor da sua glória. O teu objetivo, obrigado, José. O teu objetivo, o meu objetivo de vida é sermos para a glória do Senhor, para louvor da glória do Senhor. Para que as pessoas de alguma forma possam olhar para nós e glorificar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ó. Vamos aprofundar mais agora, vamos abrir, vamos compartilhar, vamos ler junto. Vamos fazer tipo uma expositiva agora. Isaías 43. Até aí tá todo mundo compreendendo tudo, tá na boa? Amém? Então, ó, Isaías 43, versículo 6. Olha lá. A gente vai ler do 6 ao 13, uma leitura maior. Tá bom? Gente, eu vou tirar um pouco meu sapato aqui. Eu fico falando isso, o pessoal da internet fala, eita, essa pastora. Mas é porque aqui tá o calor. Isaías 43, versículo 6 ao 13. Vamos ler devagarzinho, tá? A gente vai lendo e vai comentando. Amém? Diz assim. Achou? Ele acabou de achar. Enquanto isso eu vou lendo aqui. Então a gente estava falando, queridos, que há uma lei natural, que é aquela que todo homem, né, irmã Michele, como eu falei, parece estar com um chipzinho que ele é como se fosse algo inato ao ser humano, que é o de render glórias ao Criador, certo? Só que agora a gente vai ver mais especificamente que essa mesma pessoa que adora individualmente aquilo que ela vê como divindade, ela também adora ou cultua como nós em sociedade. Por quê? Porque o homem, além disso que ele tem inato dele, que é de adorar um Criador, ele também tem inato dele que ele é um ser o quê? Social. Pode ver criancinha. Eu adoro ver criança, gente. O adulto, pera só um pouquinho, 43. O adulto, para ele chegar numa pessoa, ele fica meio que, né? Ah, não sei, essa pessoa me deu evasão e tal. Mas você já viu criança? Criança, se você leva pro médico, tá lá os pais esperando e tal, a criança vê outra, ela já tá lá. Ela já tá junto, já estão dando mão dada, já são melhores amigos. Nós somos, por natureza, um ser social. E quando Deus também nos direciona a cultuar, Ele nos direciona e dá essas diretrizes, como nós falamos também, para nós cultuarmos dessa forma, em sociedade, como grupo, da melhor forma. E aí a gente vai ver agora que além dessa religião natural, dessa lei natural, que assim a gente está chamando aquilo de adorar o Senhor, existe também a lei revelada. Porque se o próprio Deus não revelasse para nós, como que a gente ia saber? Lembra que eu falei que o próprio Deus que estabeleceu para que o homem pudesse voltar a ele... Ah, falando nisso, deixa eu perguntar se vocês sabem disso. Vocês sabem o que significa religião? Por isso que não fala, ah, eu sou religioso ou eu pertenço à religião. Vocês sabem o que significa religião? Significa religar. Ou religar, como falar, religar. Por isso, a própria definição mostra que sabe que o homem está o quê? Separado, distante. E através da religião, o homem está criando meios para se religar, para estar novamente junto a Deus. Mas a gente já viu que o homem por si só pode fazer isso? Não. Então, isso mostra que... Vou falar algo foda pela rede social, mas isso mostra o quê? Estou falando que a gente está aprendendo e estudando. Isso mostra o quê? Que é através de religiões que a gente vai ter essa ligação com Deus? Não. Vai ser através do próprio Deus. Da forma e do modelo pelo qual o próprio Deus vai nos direcionar. Por isso a gente vai chegar nesse capítulo aqui, que é uma lei, além da natural, uma lei revelada, que o próprio Deus vai ensinar. Vamos ler devagarzinho aí? 43:6, tá bom? Achou, seu Zé? Diz assim, ó: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Dá uma paradinha. Deus menciona aqui como filhos
e filhas. A gente está fazendo um estudo e a gente viu que um versículo muito conhecido que muita gente tem decorado, mas não sabe o que significa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente ensinou que muitas vezes a pessoa vê uma pessoa e fala assim: eita, aquele lá é do mundo, eita, aquela lá é do mundo. Meu filho, esse versículo você tem decorado, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, com amor tão grande, que deu o seu Filho unigênito para aquele mundo, no sentido de todo aquele que do mundo nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui ele também chama de filhos e filhas. Eu vou chamar de extremidades. Isso mostra que é o que em todo mundo, querido. Em todo mundo há os adoradores, como nós falamos. Amém? Olha lá, continuando. A todos os que são chamados pelo meu nome, todo aquele que nele crê, chamados pelo meu nome. Ou seja, é uma revelação específica, é uma lei revelada, é o próprio Deus que vai chamar, amém? E os que criei para a minha glória. Olha, esse capítulo ele declara tudo que a gente estava falando até agora. E os que criei para o quê? Para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Parou. Lembra que eu falei para vocês que na lei natural, Edilson, né? Edilson, faz, meu irmão, Edilson. Lembra que eu falei para vocês que na lei natural da criatura, ela tende a buscar. Só que olha como Deus fala que ela busca de uma forma cega e surda, porque ela não tem entendimento. No natural, é como se ela tateasse, porque não foi o próprio Deus que falou: vem, é por aqui. E aqui Deus continua falando. Olha lá, parei no 8, 9 agora. Todas as nações, congregue-se, e povos, reúnam-se. O que é congregar os povos e se reunir para dar glórias ao Senhor? É um quê? O que a gente falou agora, que a gente está estudando, é como se fosse um culto, não é? Vamos se reunir. Gente, imagina naquele dia, vai ser um grande culto. Todo mundo, raça, povos, tribos e nações, diante do Senhor, que dentre pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós, como os protestantes, como foi falando, uma prática, o culto dos protestantes, porque os protestantes cultuam quem? A Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós sois as minhas testemunhas, eu e você. Por isso que você está aprendendo hoje, querido. Não é para você ser superior, não é para você julgar ninguém, mas é para você ter o entendimento de, com amor, poder falar para as outras pessoas dessa verdade. E também você poder adorar melhor o Senhor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e que creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O que ele está dizendo? Que outras formas de culto, o que ele está dizendo? Que não está valendo de nada. O próprio Deus, não é eu, não é só você, não é a crente que está falando, não é a pastor, não. Eu estou lendo o que a própria palavra de Deus declara, é o próprio Deus declarando. Vou ler de novo esse finalzinho, ó. Para que os saibais e creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Uma coisa que você possa observar aí no versículo, quando ele fala Deus nenhum se formou, está em letra maiúscula ou minúscula? Não, aí na Bíblia. Quando ele fala Deus nenhum se formou, deve ser minúscula. Isso, Paulinha, está em minúscula. Por quê? O Deus com letra maiúscula é o nome do único Deus e verdadeiro. É um nome próprio, é o Deus.
O resto aqui ele chamou todos os outros deuses como se não existissem, não tivesse importância. Por isso de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Por isso que ele é o quem? O alfa e o ômega. É por isso que a gente adora ele, porque ele é o começo e ele é o fim. Ele é o Criador, e nós, como criados por ele, temos que cultuar, adorar quem? O Criador. Louvado seja Deus. Agora você está entendendo melhor por que você vem para a igreja, para cultuar o Senhor, porque Ele próprio revelou isso para nós. Você vai ver, hoje não dava para fazer muita coisa para tua cabeça, mas os nossos próximos estudos, próximo domingo, você vai ver até chegar com relação à igreja. E por isso que nós seguimos mais ou menos essa forma de culto. Por quê? Porque a pastora Luciana determinou? Não, porque o próprio Deus nos direcionou de como buscá-los, querido. Louvado seja Deus por isso. Continuando. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Fora de mim. Então é perda de tempo. Podem fazer o que quiser. Como chama aquilo lá que faz? Que tem um nome que fala, né? Esqueci o nome que fala específico. Mas tipo, se machucar, pagar promessa, tudo. Sofrimento. Tá com medo? Não. Sofrimento. Pronto, um sofrimento, isso, Paulinho. Ficar fazendo sofrimento, achando que o sofrimento vai trazer alguma forma, no mérito para ser salvo. Flagelar, isso, Rafa. Essa palavra, autoflagelar. Nada vai adiantar. Bichinho, o pior ainda é que esse engano que aconteceu por causa da separação do pecado, vê o que faz. Destrói o homem de tal forma que faz o homem se flagelar, Rafa, para pensar que ele vai ter a atenção de Deus. Quando na verdade a gente está vendo que a única coisa que a gente precisa fazer, quando o próprio Deus está revelando isso para nós, é tão somente: tá certo, Senhor. Eu vou como o Senhor está me dizendo, porque eu sou criatura. E quando a gente recebe o Senhor, a gente passa a ser o quê? Não, já está falando. Filho de Deus, isso aí, filho de Deus, eu respondo sim. Versículo 12. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes, eita, pessoal pentecostal, a gente gosta, né, desse versículo aqui, mas olha, compreendendo ele desde o contexto, tá? Gosta muito de falar isso aqui para trazer, eita, Deus vai fazer algo na tua vida. Também, mas olha o que ele quer dizer aqui. Ele quer dizer que não existe outro Deus, não existe outra fórmula. É perda de tempo cultuar o que não é Deus. E aí ele está dizendo, porque antes que houvesse dia, eu era ou eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É só Deus, o próprio Deus que permite, o próprio Deus que é antes de todas as coisas. Por isso, querido e querida, que nós precisamos ter prazer de vir para a casa do Senhor, de cultuar a Deus e fazer a nossa vida como se fosse um culto, porque nós estamos cultuando aquele que é digno, o único e verdadeiro Deus. Deixa eu ler aqui para a gente continuar. Então, vocês compreenderam que existe a lei natural ou religião natural, que é aquela do próprio homem, certo? Geral. O homem é a criatura, o criador, o homem individualmente só. Imagine se uma pessoa estivesse no deserto, tá certo? No deserto, não tivesse convivência com ninguém, mediante aquilo que a gente explicou de culto e mediante essa lei natural. O que ela ia fazer? Ela ia arranjar uma forma para adorar a Deus e buscar. Só que a gente já viu agora que mediante essa revelação, essa lei revelada, só é possível ela buscar de forma correta se o próprio Deus atraí-la. Por isso, em nome de agora, veio uma coisa que não estava aqui, mas não levante teu nariz não. Sabe, quando você começa a estar na casa do Senhor, né? Começa a levantar o nariz, porque eu sou importante para Deus. Na verdade foi o Senhor que te atraiu. Não foi você. Você não podia ter feito nada. A única coisa que você fez, porque há uma responsabilidade humana, foi de responder sim e vir. Mas também, quem vai resistir a Jesus? Quando realmente chama, querido, quando realmente não tem como não. Pode ser aquela pessoa mais dura, ela
se rende ao senhorio de Cristo. Amém? Vamos embora. Em qualquer sociedade que entrar o homem, leva consigo a mesma lei suprema e imutável. O que é lei imutável? Quem sabe? Não muda. Não muda. Que o obriga a honrar, amar e adorar o seu Criador. Houve a separação, a desobediência, como eu falei para vocês. O homem não podia fazer nada que permitisse esse contato com Deus, o único, o Pai de todos. Mas houve uma necessidade de aproximação, que eu já expliquei para vocês. Só o próprio Deus poderia permitir o contato, a reconciliação, ou seja, a religião revelada ou a lei revelada prescrita. O próprio Deus direciona o homem ao culto, a cultuá-lo, desde os primórdios, Adão, patriarcas, Moisés, enfim, desde o início, sempre houve uma sociedade visível de homens que se uniam sob o princípio de invocar o nome do Senhor, que os caracterizava como seu povo. Talvez você não tenha muito conhecimento histórico ou todo do começo ao finalzinho, mas isso também não é desculpa não. Vai ler a Bíblia para você ter, tá? Mas você não entende. Mas desde quando você ouviu falar, você não sabe que assim acontecia, que eles se reuniam, e principalmente era muito entre a família, né, Paulinha? Se reuniam, e esse passar desse conhecimento de como Deus era, como Ele queria que a gente se reunia, se passava de quem? De pais para os filhos. E era de forma, oral. Por que era isso? Porque o próprio Deus tinha estabelecido isso, esse conhecimento para o homem, para que não se perdessem. Novamente voltando lá, para vocês entenderem por quê. Porque lembra, por causa da desobediência, houve o desajuste aqui na mente, né, irmã Márcia? E o homem tem essa necessidade de buscar a Deus, mas se o próprio Deus não tiver o conhecimento desse próprio Deus, ele vai buscar de forma errada. E isso, queridos, agora vem um alerta. Nós também, mesmo aqueles que já têm essa revelação, já está na presença do Senhor, infelizmente tem alguns que têm se perdido e têm saído da presença do Senhor para voltar a buscar aquilo que não é verdade, queridos. Essa é a importância de você estar aprendendo hoje. Amém? Ordenança do culto público, sendo constante e permanente, demonstrado pela indicação do próprio Deus. Parou. A gente já viu o que significa culto e todo mundo está 10 nisso, certo? Agora, congrega aí, coloca mais uma coisa na tua mente. O Senhor declara que este culto deve ser público, constante e permanente. O que é constante? Quem quer falar o que vocês... Não tem problema de errar não, tá? Fala o que você acha que é constante? Todos os dias, né? Todas as horas. Sem parar. Sem parar. Constante assim, por exemplo, eu posso começar e parar? Pra sempre. Algo que começa e para é constante? Não. Por exemplo, Rafinha, ó. Rafinha tá indo pra lá pra beber água. Certo? O que ele acabou de fazer? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é uma constância, ó. Você viu aquele tá devagar e sempre? Né? Aqui, ó. Constância é algo que realmente não para, não tem intervalo, é constante. Ah, pastora, então eu tenho que estar cultuando, tenho que estar na casa do Senhor segunda, terça, quarta, quinta. É isso? Não. É algo que quando está fazendo, se reúne na quarta, aí vem na sexta, aí constante, sem parar. E também ele declara aqui permanente. O que é permanente? Da mesma forma, algo que permanece, não pode estar e depois deixar de estar. O culto ao Senhor tem que ser constante e permanente. Amém? Então receba isso da parte do Senhor também. Lembra que eu falei para vocês de dispensação? São momentos da história que houve momentos de membros que se distinguiam do resto do mundo pela fé que tinham em comum e unidos em ação pública de adoração expressavam essa fé. Aquele povo, o qual o próprio Deus chamou eles de quê? De povo de Deus. Propriedade exclusiva do Senhor. Você aqui hoje, você é povo de Deus. Você foi chamado para adorar o único e verdadeiro Senhor. Você tem a função, como Paulinha está fazendo hoje aqui, eu lá com Vivi, de passar isso para os nossos filhos, passar de geração em geração, para que essa forma de culto, de busca ao Senhor,
permaneça, porque a gente já viu aqui que ele quer que seja constante e permanente. Instituições de Deus foram estabelecidas pelo próprio Deus. Somente serviria a Cristo e uma igreja em todas as épocas. Haveria sempre uma semente que serviria a Cristo e uma igreja em todas as épocas. Quando ainda não existia o templo de Salomão, porque muita gente associa a igreja também só assim, templo, edifício. Quando não existia o templo de Salomão, mas já poderíamos dizer que havia uma unidade no sentido de corpo de igreja? Sim, no sentido de reunião. Era onde eles se reuniam para o quê? Para cultuar esse Deus. Então, independente da dispensação, desde lá dos primórdios, o próprio Deus se incumbia de sempre ter uma igreja. Queridos, isso daqui é um zelo para a minha vida e para a tua vida, e você que está nos assistindo pela internet. Me desculpe, gente, está um pouco escuro. Eu devia ter colocado para o outro lado, mas está dando para ver. Isso traz para a gente respaldo, sabe para quê? Para os desigrejados. Existem muitas pessoas que estão pegando aí defesas erradas. Então pensando que não tem problema não, eu posso cultuar na praia, eu posso cultuar sozinho, eu posso cultuar na frente da internet. Mas segundo o que a gente está indo passo a passo aprendendo, Deus fez o que desde o princípio? Ele reunia o seu povo. Ele reunia o seu povo para que o povo junto adorasse ao Senhor, para que o povo junto cultuasse ao Senhor. Nunca houve falta de orientação da parte de Deus sobre a forma e o método de adoração. O homem deveria se aproximar de Deus mediante o método de Deus. A única coisa que ele precisava fazer era se submeter ao indicado por Deus. E aí começou aqueles sacrifícios. Lembra quando começou que ele falou que tinha que fazer o sacrifício? Era uma forma de aproximação. Era uma forma de começar ali uma introdução de culto. Era a circuncisão. Quem sabe o que é circuncisão? Lembra? Quando Deus fez a separação de mostrar que aqueles ali eram os filhos de Deus, os separados, que tinham que cortar a pelezinha do prepúcio, não é? Depois, a própria lei de Moisés. Era uma forma também de direcionar, de mostrar como deveria ser. A Páscoa, lembra da Páscoa? Quando aqueles que eram do Senhor tinham que passar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, é um sangue, e quando o espírito da morte viesse, da parte do próprio Deus, para destruir, aniquilar, o que ia fazer? Na casa que estivesse nos umbrais da porta o sangue, o mal não iria entrar, a morte não iria entrar. O que ele estava fazendo? Estava congregando, unindo, separando o seu povo em adoração a esse único Deus. E a gente finaliza aqui com a própria vinda do Senhor Jesus. Então, queridos, a gente não pode desperdiçar ou achar, como muitos falam, o Antigo Testamento não vale mais, agora é o Novo. Não, tudo isso é uma história que vai culminando em Cristo e em nós quanto igreja e ainda o que virá. Por isso que nós devemos permanecer cultuando a Deus, irmã Michele, da forma correta, não desistindo, sendo constante, permanente, porque é isso que Deus tem para o seu povo. Em nenhuma época os pecadores foram deixados à vontade ou puderam escolher com respeito à forma ou à responsabilidade como da maioria da adoração em comunidade. Sempre houve um direcionar de Deus. Tanto é que quando Deus estabelece para se constituir o tabernáculo, vocês lembram disso? Moisés lá no monte, Deus começa a dar orientação nos mínimos detalhes. Lembra de quanto tinha que ter de centímetro, onde que ia colocar a bacia, onde ia ficar o propiciatório, cada coisa. Queridos, isso não é um próprio Deus mostrando para a gente, quanto homem, como deve adorá-lo? Como deve cultuá-lo? Por isso, não despreze. Quando o Senhor está nos ensinando, se Ele está nos ensinando essa forma, porque Ele sabe que dessa forma nós vamos receber muito mais da parte dEle e vamos entregar a Ele o louvor que é devido. Estamos finalizando.
culto é uma ordenança permanente, eu quero que vocês vão decorando isso, culto é uma ordenança permanente e perpétua de Deus, que tem sua origem no próprio Deus e é regulada por indicação expressa e clara da parte de Deus. Olha que coisa interessante. Deus nos chama para cultuá-lo, mas quem dá a forma ensina como fazê-lo? O próprio Deus. Por isso que ele é tudo, queridos. Essa indicação, alguma pesquisa, eu peguei para vocês também saberem, né, do livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman. Estamos finalizando. Abra a palavra do Senhor, último de hoje. Para a gente não massacrar muito, muita informação, mas tá gostoso, fala a verdade, tá bom? Tá sendo edificante? Glória a Deus. Semana que vem a gente já vai agora para um outro aspecto, tá? A gente começou pela base que precisava, para a gente entender como surgiu o culto, o que é culto, se todo homem cultua, enfim. Acho que isso está bem claro na cabeça de vocês. Romanos 12, versículo 1 e 2. Então agora que a gente já aprendeu tudo isso, ou relembrou tudo isso, é importante ficar esse versículo final como base para a gente hoje. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, ou seja, depois de tudo o que a gente falou, rogo-lhes, peço, indico, imploro, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que ele está dizendo? Depois de tudo que vocês aprenderam, depois de tudo que vocês ouviram hoje, que vocês se ofereçam a mim com entendimento, sabendo que eu sou o único e verdadeiro Senhor, sabendo que eu mesmo conduzo e direciono vocês para a forma de me cultuar, de me buscar e de me adorar, e sabendo que este culto de vocês não pode ser Maria vai para as outras. Não pode ser como a gente começou no início e eu falei para vocês o exemplo. Lembra do exemplo do elevador? Que estava todo mundo assim, daí todo mundo virou, a pessoa virou também. Porque todo mundo virou, eu vou virar. Ele está falando não. Que vocês tenham a mim um culto racional. Sabendo o porquê vocês estão aqui. E sabendo esse porquê, vocês tenham mais prazer e vontade de cultuar o único e verdadeiro Deus. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo e até aquilo. Querido, vou dizer uma coisa aqui agora, talvez fora, estamos com a internet aqui, mas se de repente você vê todo mundo correndo e pulando aqui dentro da igreja, você também vai começar a correr e pular dentro da igreja? Eu acho que eu não ia fazer não, porque eu não vou ficar escutando a palavra de Deus. Olha, Rafinha deu uma resposta inteligente, hein? Você mudou isso, Rafa? Ele falou, eu não ia fazer isso não, porque eu preferia ficar escutando a palavra de Deus. Mas vocês entendem o que quer dizer? Não é porque todo mundo faz que é o certo. Mas o certo é aquilo que o próprio Deus vai nos direcionar. Então, não quero nem precipitar. Venham com prazer, com desejo, para o nosso próximo culto, domingo que vem, que a gente vai aprender um pouco mais. Agora já vamos para a parte mais prática. A gente precisava compreender a introdução para saber o que é culto, saber como surgiu, saber por que estamos aqui. E agora a gente vai para a parte prática, para não fazer que nem o Paulinho falou, né, Paulinho? Sair atrás de tudo, não está fazendo, vou fazer também. Mas saber o que e como. E principalmente aquilo que Deus nos orienta. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, eu saber por que eu estou agindo. E o porquê eu estou agindo é aquilo que a palavra do Senhor falou que nós temos. Fazer tudo para a glória de Deus. Se Deus fala que é para eu fazer, o que eu faço? Eu faço. Se Deus não fala para eu fazer, o que eu faço? Eu não faço. Ah, mas o homem está dizendo. Não, a palavra do Senhor não está dizendo. Então eu não preciso. Vou dizer algo aqui, que eu vou dizer aqui, mas vai dizer mais para a semana que vem, tá? Uma parte prática. Mas eu estava conversando com o irmão Romero ontem, e eu abordei sobre algo já com esse desejo dessa ministração sobre culto. Eu gosto muito de aprender com o Senhor. Mas vocês sabem, e por quê? Muitos falam, aliás, vamos fazer o seguinte. Quem ouviu dizer que a roupa para vir... Eita, eu vou falar isso na internet, viu? Acho que vai chocar muita gente, mas amém. Porque eu tenho que falar aquilo que é a verdade, tá? Que a roupa para vir para a igreja, para o homem, tem que ser o quê?
Paletó. Paletó, é ou não é? Paletó, terno e tem que ser talvez até com gravata, né? Não é isso? Eu não tô falando nem ensinei não. Agora eu vou explicar. Lembra que a gente falou saber o porquê das coisas? Quando o Brasil, vamos colocar Brasil que é mais fácil pra gente compreender. Quando o Brasil foi descoberto, já existia moradores, habitantes aqui? Já. Né? Porque senão tinha... Isso, Rafinha, Paulinho. Existia quem? Os índios. Como que os índios se vestiam naquela época? Quando eles moravam aqui, era a realidade deles, certo? Eles estavam acostumados daquela forma. Até porque o nosso país é um país tropical. O que é um país tropical? É um país o quê? Quente, perto dos trópicos, é um país com calor. Tinha lógica o índio se vestir todo fechado? Não, até porque pela própria mata aquilo não ia produzir. Ele se vestia por causa do próprio clima e da forma que a plantação, a vegetação, a floresta, o que tinha em volta dele oferecia. Então ele se vestia daquela forma. Veio os colonizadores, veio os jesuítas e vieram trazer e evangelizar, na época ela catequizar, ensiná-los sobre o cristianismo, certo? Quem veio? Povos de fora. Vieram de trópicos? Não, eles vieram de países europeus. Na Europa, é o mesmo clima que no Brasil? Na Europa o tempo é o quê? Frio. Qual era a roupa que na época, vamos dizer assim, né? Depois que chegou... Agora, lógico, eu não vou colocar na época dos colonos, porque nos colonos já vai ter aquelas calcinhas mais balonê, né? Mas vamos vindo mais pra frente, quando começou a vir os missionários também. Sai da época dos índios e vem vindo mais pra frente. Começou a vir os missionários europeus, tudo. Qual era a roupa deles? Roupa de frio. E na época, a roupa... Não tinha tênis, porque não era a época. Era o quê? Era um sapato social, era o paletó, era a gravata. Por quê? Porque isso era o que os protegia, a roupa deles, que eles estavam acostumados na realidade deles. Entende, querido? Ah, pastor, então você está falando para eu não vir de paletó? Não, eu estou falando isso? Não estou falando isso. Eu só estou falando que aquilo de falar, e já ouvi falar assim, viu? Eita! Tá, viu? O presbítero ali não veio com armadura hoje não. Ele estava sem paletó. Quer dizer que a armadura do crente é o paletó. A gente acabou de aprender e acabou de entender que é porque... Então é a vaidade, né? E até a forma de vestir. Agora, se a pessoa quer vir de paletó porque vê que é algo bonito, que quer entregar o melhor pro Senhor, amém. Beleza. Porque isso também é doutrina de... Sim, mas eu tô falando, mas é doutrina que muitas vezes é o passar sem saber o porquê. Eu tô falando para não vir? Eu tô falando para não vir? Não. Não. Eu tô explicando como chegou o paletó no Brasil, não foi? Junto aos que estavam sendo evangelizados. Mas... é verdade, isso a gente explica, já vem na próxima lição. A gente tem que vir com o melhor para o Senhor. Só, queridos, vamos dizer uma coisa. Tem irmãozinho que só Deus sabe. E Deus alcançou ele mediante a graça. Mas o irmãozinho tem um chinelinho. Foi ouvir a palavra como? Nu. E os irmãozinhos tem um chinelinho ali, né? E aí a gente pode chegar para o irmão, não é jeito de você vir para casa do Senhor, não? Queridos, tudo a gente precisa aprender. E tudo a gente precisa ponderar. E louvado seja Deus porque Ele está nos permitindo isso. Não para a gente apontar, julgar ou falar de ninguém. Mas para a gente, quando entender, vir cultuar o Senhor. Ter o culto racional. Saber o porquê. Então ele fala, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes, fazendo isso, de experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a gente vai poder adorar, cultuar ao Senhor, sentir a presença dEle, falar com Ele, porque o próprio Deus está nos direcionando a isso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Até saiu aquela musiquinha, fala paletó. Fala paletó, tá vendo? Mas, aí, isso falando aí, né, a gente só está trazendo um conhecimento de como chegou. Agora, como a pessoa, e outra,
algo muito importante eu vou falar para vocês, bem que a gente vai falar mais para frente, mas deixa eu explicar uma coisa. Queridos, a forma que Deus trata comigo, ou pensa com você, é igual à forma que Ele trata com seu irmão? Fala a verdade. Não. Por quê? Porque você é uma criatura e agora um filho de Deus, e ele também da mesma forma. Então eu não posso, de uma forma prepotente ou sem conhecimento, querer que haja da mesma forma. Você sabia que tem pessoas que Deus vai exigir sim? O próprio Deus vai falar, porque Deus fala com a gente. Fala ou não fala? O próprio Deus vai falar para você assim, ó, como Vivi, ó, agora depois de velha. Depois de velha, ó, o servidor te chamando de velha, Vivi. Depois de velha, que Vivi se permitiu colocar. Você viu o tamanho do brinquinho que Vivi usa? É bem pequititico, é uma estrelinha. Mas até agora há pouco tempo, ela não queria. Eu podia falar para ela, explicar, mediante a palavra, blá, blá, mas ela falava para mim, mamãe, eu não quero. E se fosse algo de Deus com ela, amém. Teria algum problema? Não. Então eu não posso forçar o meu irmão ou minha irmã. Amém? Então não sigam por esse caminho. Mas procure o que a palavra do Senhor declara. A gente vai aprender muito ainda. Que dá gostoso, dá vontade de ficar lá mais. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar nesta manhã. Obrigado por ter se revelado a nós, Senhor. E obrigado por nos permitir ter dado resposta a Ti como sim. De podermos estar como igreja diante da Tua presença, Senhor. De podermos como irmãos em Cristo buscar a Tua face. E podemos Te adorar em liberdade. Sim, podemos dar glória a Deus. Podemos engrandecer o Teu santo nome. Podemos Te entoar louvores. Mas tudo isso porque o Senhor mesmo nos tem instruído, nos tem direcionado. E nós reconhecemos mediante um culto racional que Tu és digno, Pai. Em contrapartida, agora como finalizamos e lemos esse versículo, nós Te pedimos, Pai, permita-nos a nos submeter a Ti, a obedecer a Ti, a cultuar a Ti de forma permanente e constante. E em contrapartida, Pai, renovando a nossa mente, nos permita experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No mais, nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, Te apresentamos, Senhor Jesus, os nossos dízimos e ofertas também, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos suprido. E o Senhor também tem nos instruído, Pai, a tão somente em gratidão a Ti, em reconhecimento a Ti, e reconhecimento e homenagem. Hoje nós aprendemos que isso é uma forma de culto. Estarmos, Pai, trazendo de volta aquilo que é Teu, a 10ª parte e a nossa oferta. Continua nos abençoando, Pai. Te pedimos também, Senhor, abençoa, Paizinho querido, essa semana, pois hoje é o primeiro dia da semana. Consagramos a nossa vida, consagramos todas as obrigações, consagramos tudo que devemos realizar, Senhor, e Te pedimos o Teu cuidado, a Tua orientação. No mais, leva-nos em paz e segurança para as nossas casas. Dá-nos um domingo abençoado na Tua presença, juntamente com a nossa casa, a nossa família. E que tudo, Pai, que nós viemos a fazer, glorifique o Teu santo nome. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma constante, uma verdade na minha vida e na tua vida, até a volta do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Querido, nós finalizamos aqui, mas se precisa de alguma oração, alguma coisa assim, diz meu oferta também, você pode trazer aqui. E vou desligando ali, pessoal da internet. Me dê um envelope. Tem duas que eu vou botar e vou. Em casa não tem, não? Eu tenho, tá perdido na mudança. Eita! Mudança aqui. Oxe,
Já procurei tanto. Mudança, né? Queridos, Lani, Deus abençoe. Você só me fala, Lani, se você vai vir de noite ou não, tá bom, meu amor? Deus continue abençoando todos vocês da IPR Serra dos Corais. Obrigado, pastora Lena. Vocês também da Paulista, viu? Estão no meu coração. Deus abençoe. Obrigado por estar com a gente, não acompanhada aqui. Obrigado, Francisca. Deus abençoe. Carol, Nice. Aleluia. Deus abençoe. Queridos, eu peço que vocês possam estar compartilhando também esse vídeo, que eu creio que vai ser bênção e edificação. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe. Último término de domingo.